Pois é, agora a gente pode falar tudo menos que o Conor não é um ótimo lutador. E aí, senhores, tudo bem? Eu sou o Luiz Fernando Pierotti, você está aqui no Casualidade. Depois de uma semaninha que parecia que não ia ter vídeo, mas tem vídeo, logicamente. Primeiramente, queria falar pra vocês que quarta-feira era pra ter rolado uma live do canal, até fiz um vídeo falando sobre essa live, que a gente ia deixar de ter as notícias para ter a live, porém fomos aí golpeados duramente pela tecnologia. Eu perdi a conexão com o YouTube no dia que a gente estava fazendo por 2 vezes. A gente conseguiu até fazer um pouquinho da live começar, passar uns 15 minutos, mas depois começou a dar problema, caiu, não rolou, então falei, bom, vamos fazer um vídeo pra galera, né? A gente tem que falar de alguma coisa, a gente tem que falar do UFC 205, a gente tem que falar de algumas notícias. Então pra começar já vamos falar do UFC 205 de Nova York. Cara, o que foi aquilo? Falar pra você que só o card preliminar daquele UFC já foi melhor do que muito Fight Night que tá rolando por aí. Frank Edgar conseguiu lutar de novo daquela forma tão técnica dele, sofreu um pouco, tomou umas pancadas fortes na cara. Eu cheguei a achar que ia ser o primeiro nocaute sofrido pelo Frank Edgar. Pra quem não sabe, ele nunca sofreu nenhum nocaute e nunca perdeu também de ninguém no peso pena, a não ser 2 vezes pro José Aldo. Foi o único que venceu ele nos 2 confrontos que eles tiveram. Venceu o Jeremy Stephens e foi perguntado ainda, né? Ficou essa ideia sobre será que você vai baixar? Olha, pra quem não sabe, o próprio Frank Edgar já foi campeão no peso leve, que é o de cima do peso até 70 quilos. Agora ele está lutando no peso pena até 66 e ainda assim ele é baixinho. Ele poderia lutar no peso galo se fosse o caso, mas ele não o faz. Falou que está bem ali, mesmo tendo perdido pro Aldo e bom, não sei o que se passa na cabeça do Frank Edgar, mas tá aí provando que pelo menos o nome carta fora do baralho ele não é. E o que demonstra ainda a grande técnica do José Aldo, né? Ele ter ganhado dele 2 vezes, tá? A gente não vai ficar só pensando nos 13 segundos também, a derrota é passível pra qualquer pessoa. Tivemos a luta da Karolina Kowalkiewicz contra a Ioana, todo mundo achando que a Ioana ia passar o carro na Karolina Kowalkiewicz. Ela bateu muito na menina, mas a outra polonesa aí provou que tem garras. Em determinado momento a Ioana foi tentar dar uma exagerada e acertar uma cotovelada, tomou um direto na cara de contragolpe, ficou zonza, quase caiu, mas conseguiu levar a luta, tá? Parabéns pra elas, é possível até que haja agora uma revanche da Karolina Kowalkiewicz contra a Ioana na Polônia, como elas estão pedindo, uma vez que a Claudinha Gadelha luta esse final de semana, só que ela já perdeu 2 vezes. Pode colocar a terceira agora direto, não ia ser muito jogo, o pessoal não vai querer fazer isso, tá? Porque não foi 2 lutas dela, uma vitória de cada uma, foi 2 derrotas, né? E apesar de ser a lutadora que mais chegou próxima de conseguir implantar o jogo em cima da Ioana, eu acho que não vai rolar. Teve um empate do Tyron Woodley contra o Stephen Thompson. Cara, o que foi aquilo? Tyron Woodley provando que conseguiu, né? Ficou meio perdido no começo da luta, mas conseguiu entrar no jogo do Stephen, deu umas pancadas na cara dele forte pra caramba, desnorteou o cara, chegou a pegar na guilhotina, quase arrancou a cabeça do cara na guilhotina. O Stephen Thompson conseguiu se manter. No final das contas foi uma decisão de empate majoritário, né? 2 juízes marcaram empate, um juiz marcou a vitória do Tyron Woodley. Teve todo aquele constrangimento no final, do Bruce Buffer falando primeiro que era vitória, depois que tinha sido empate. Galera, lembrar uma coisa pra vocês, que o Bruce Buffer não pode falar algo que não está escrito no papel, tá? Então provavelmente é o momento que ele parou e voltou, foi como se vocês se lembram desse momento, ele foi anunciar, ele parou, ele voltou até os juízes da comissão atlética ali de Nova York, voltou e anunciou. Provavelmente já estava escrito vitória mesmo com a marcação de pontos por empate majoritário, tá? Então não foi um erro do Bruce Buffer, provavelmente foi um erro da comissão mesmo que marcou. O Tyron Woodley não deve pegar um tempo médico grande, porque ele não se machucou muito nessa luta. O Stephen Thompson sim, só que esse empate de qualquer forma, se eles forem querer fazer uma revanche imediata, uma vez que o Tyron Woodley manteve o cinturão, mas não venceu, o certo seria uma luta de revanche imediata. Só que eu não sei como vai ficar o tempo de médico de um, o tempo médico de outro. De uma forma ou de outra, esse cenário da revanche imediata embaça pro Demian Maia, nossos queridos inscritos aí que adoram tanto, né, o Demian Maia, que a gente fica com tanta pena do azar absurdo que ele tem, que parece que o universo conspira contra o Demian Maia. Isso pode embaçar ainda mais a situação. E o El Romero venceu o Chris Weidman com uma joelhada na cara que, meu Deus do céu! Sabe aquelas bolas de construção que vem assim, demolir a cara, bate na bola de aço? Foi isso, que deve ter sido isso que o Chris Weidman sentiu. Com um primeiro round muito bom do Chris Weidman, conseguiu, né, impor um pouco do seu jogo de grappling, de wrestler pra cima do Romero, que conseguiu derrubar ele algumas vezes e tudo mais. A gente começou a achar que a luta tava um pouco mais pro lado do jogo
né, implantado pelo Weidman. A partir do segundo round começou a ficar diferente. A gente já percebeu um wrestling tão afiado do Romero, que era assim, a cada momento que o Weidman pulava nas pernas do Romero e derrubava ele normalmente levantava, né, fazia a suspensão do corpo, jogava pro chão um double leg, alguma coisa assim, e o Romero se levantava rapidamente. Agora a gente vê algumas movimentações do Romero, que é atleta olímpico, para quem não sabe, é campeão mundial de wrestler, né, enquanto, tudo bem, o Chris Weidman tem um nível América, mas o Romero ele é campeão mundial. Você via ele fazendo umas jogadas de dar um rodinho, ele dava um rodo com o pé do Chris Weidman, o Chris Weidman caía de lado, né? Então tinha uma técnica muito boa, começou a virar um pouquinho no segundo round, e no terceiro, quando todo mundo achou que o Romero ia cansar por ser um cara mais velho, por ser um cara mais forte, que demanda mais oxigênio na musculação, ele acertou aquela joelhada na cabeça que abriu uma cratera na cabeça do Chris Weidman e depois marchou. Que marcha foi aquela do Soldado de Deus em volta do octógono, galera? E isso já nos leva para uma das notícias da semana que eu vou intercalar com vocês junto com a minha opinião do UFC, que é o momento que o Michael Bisping aparece mostrando o dedo pro Romero, e eles já começam a se degradar um pouco, né? O Romero verbalmente, o Michael Bisping lá só mostrando os seus sinais, e no fim o Romero comenta, abre aspas, garoto, você sabe quem eu sou? Lembra daquela vez na Alemanha? Fecha aspas, e falou que vai pegar ele. Ou seja, a gente já jogou uma ideia aí que talvez eles tenham se conhecido na época do wrestling, ter acontecido alguma coisa lá, talvez o Bisping tenha ido falar com ele, que a gente sabe que o Bisping tem esse personagem, tá, pessoal? Mas eu sei que quem conhece ele por fora, comenta que ele não é esse cara, filha da mãe pra caramba. Ele sabe fazer o jogo do marketing, mas ele sempre gostou do Anderson Silva, apesar do que falou. Tem gravações de lutas do Anderson Silva, do Bisping torcendo pra caramba, então ele faz toda essa posição e tudo mais de encrenqueiro, de bad boy, mas na vida pessoal não é bem isso. Mas por seu lado, como a gente tá falando aí de uma possibilidade de luta, o Michael Bisping falou na mídia que estava torcendo pelo Chris Weidman ganhar daquele trapaceiro, e falou que o Romero é um trapaceiro e que ele quer que tenham testes antidoping semanais contra o cubano antes da luta deles. É o que eu falei, o Bisping estava torcendo para não enfrentar essa pedreira que é o Romero, mas acabou ganhando, vai ter que enfrentar. Tá começando a colocar uns empecilhos aí, jogando a ideia do doping e tudo mais, mas vamos ver o que vai acontecer, né? Minha preferência nessa luta é o Romero, mas vamos lembrar que às vezes zebras acontecem. O Michael Bisping ganhou do Rockhold uma vez, ele pode conseguir colocar com um golpe, né? Porque pelo menos experiência ele tem e tudo mais. Vamos assistir. Apesar de, na minha opinião sincera, o Michael Bisping não ter coração de campeão, para ser um cara que aparenta ser campeão, aquele cara que você olha e tem uma presença de campeão, eu acho que o Michael Bisping não tem isso, mas como pessoa, tá, com umas ações que ele promove, ele é quem ganhou o cinturão. Vamos analisar como vai ficar essa luta. Misha Tate se aposentou. Pessoal, essa foi demais. Depois da luta contra a Raquel Pennington, a Misha Tate, que perdeu por pontos, pega todo mundo de surpresa falando que se aposentou. Vamos lembrar que há uns meses atrás, que tava rolando aí todo o papo da Holly Holm contra a Ronda Rousey e tudo mais, a Misha falou que se sentia um pouco deixada de lado pelo evento e que estava pensando em se aposentar porque não se sentia prestigiada, não se sentia importante, achava que não estavam dando a ela o que ela merecia. Quando rolou a luta dela com a Holly Holm, que a Holly Holm tinha o cinturão, ela venceu, ela deixou isso um pouco de lado. Depois perdeu pra Amanda Nunes, agora perdeu pra Raquel Pennington, que quem não sabe foi uma das treinadas pela própria Misha Tate no TUF Ronda contra Misha, perdeu de novo e falou que pra ela já deu. A gente consegue entender que a Misha Tate, ela não vinha numa sequência boa. A Misha Tate tinha uma sequência de derrota, vitória, está ficando um pouco para trás da categoria. As garotas novas estão passando por cima dela, tanto no quesito de fôlego, pelo que pareceu nessa luta da Misha Tate contra a Raquel Pennington, quanto um pouco na força, como foi com a Amanda Nunes. E ela não está conseguindo implantar a técnica dela, mas pra ela não é mais uma boa disputar profissionalmente aí o MMA. Fica nossos parabéns para a Misha Tate, que foi uma campeã do Strikeforce, foi um grande nome dos pesos galos femininos, foi a eterna rival de Ronda Rousey e tá saindo agora, né? A gente tá vendo que tá tendo bastante aposentadoria no UFC, hein? O Joanna fala que quer sair, José Aldo que fala que quer sair, a Ronda fala que vai lutar um pouquinho mais de sair, Misha Tate saiu, tá modificando tudo. No Nurmagomedov venceu o Michael Johnson, sofreu um pouquinho no primeiro round, tomou vários golpes em pé, conseguiu jogar o Michael Johnson pro chão e depois disso foi um Deus nos acuda. Ele arrebentou o cara no chão com um ground and pound que parecia mais uma britadeira batendo na cara do cara, para no final vencer por submissão, no caso. No final da luta ele foi lá e usou toda a sua
o momento propício, que aliás ele tá com 24 vitórias e 0 derrotas, pra quem não sabe. O Nurmagomedov é um cara que diz que treina ininterruptamente, assim, sempre, desde os 5 anos de idade, tá? Então é um cara que tem uma bagagem muito grande de sambo, aí entrou agora pra UFC, tá com 24 vitórias no MMA, e ele disse que quer uma luta contra o Chicken, Your Chicken, pros irlandeses, de acordo com ele, que é como ele chamou o Conor McGregor, dizendo que apesar do cara aí estar sendo bem falado, disputando o cinturão e tudo mais, não faria sentido pra ele que um lutador que acabou de perder há menos de 6 meses, que foi a primeira luta do Nate Diaz contra ele, tivesse a chance de disputar um cinturão. Na verdade, você teria que ter uma sequência muito maior para ter essa chance do que simplesmente fazer uma luta, perder, fazer outra, ganhar apertado e já ir pro cinturão. Situação que é completamente oposta da do Khabib, que tem aí uma sequência e com vitórias avassaladoras. Porém, será que ele vai conseguir essa luta? Já vamos falar disso, que agora é a hora de falar do irlandês, que tem sido o maior nome citado em todos os jornais de MMA e todos os especialistas falando sobre ele na última semana. Conor McGregor, que conseguiu 2 cinturões do UFC em pesos diferentes, façanha nunca conseguida antes, né, Ulisses? Não é, Ulisses? Alguém conseguiu isso antes? Ninguém conseguiu isso antes. Quem conseguiu? Ele mesmo. Nunca ninguém tinha conseguido isso antes. A única pessoa que tentou tal proeza foi o BJ Penn e não conseguiu, tá? Então o McGregor, ame-o ou odeie-o, se concretizou como um nome extremamente importante da história do UFC, sendo o primeiro campeão de 2 categorias diferentes. Hoje você tá que tá, hein? Tem ajuda do Dana White aí de promover as lutas, de colocar ele em lutas que não seriam para ele disputar, como foi passar na frente de tantas pessoas contra o Ed Alvarez e tudo mais? Pode ter, só que isso não tira o mérito de que ele simplesmente humilhou o Ed Alvarez. Algumas pessoas, como o próprio Demian Maia, estão comentando que o Conor McGregor já estaria num nível igual ao do Anderson Silva no seu auge. Pessoal, não são palavras minhas, tá? São palavras do Demian Maia, ele comentou isso. E tem até gente comparando essa vitória do Conor McGregor contra o Ed Alvarez com a vitória do Anderson Silva contra o Forrest Griffin. Pra quem não lembra, quando ele nocauteou o Forrest com um jab, né? E que ele quase não foi pego, ele estava fazendo todo o esquema de distância, de esquiva e humilhou o Forrest Griffin. Que foi a mesma coisa que o McGregor praticamente fez, e todas as vezes que tocava Ed Alvarez, o Ed Alvarez caía, o Ed Alvarez não conseguiu tocar nele, e ele chegou até a colocar a mão pra trás, meu camarada, até a mão pra trás. Como eu disse, eu tinha apostado contra o Conor McGregor nas minhas apostas, porque eu pensei que talvez o jogo de grappling do Ed Alvarez pudesse capitalizar um pouco mais de pontos, levar a luta, deixar a luta um pouco mais travada e tudo mais, mas não foi o que aconteceu. A gente percebe no Conor McGregor uma constante evolução de alguns aspectos. Na primeira luta dele contra o Nate Diaz, ele teve uma evolução no aspecto do cardio, para conseguir aguentar mais do que ele tinha conseguido, de não bater com tanta força a cada golpe que ele dava. Da última do Nate Diaz para agora, você percebe que ele tá com uma defesa de queda melhor, que ele tem ainda o controle da distância muito boa, pessoal. O golpe que pegou no Ed Alvarez foi o mesmo golpe que pegou no José Aldo. Por o McGregor ser canhoto, ele consegue usar a distância para escapar do direto de direita do seu oponente. Ele recua um pouco a cabeça, escapa do direto de direita e entra com o direto de esquerda dele por cima da mão do lutador, que está desguarnecido a defesa, e assim, com a precisão do McGregor, é um soco no queixo, é uma queda. Então, amando ou odiando o McGregor, achando que ele deveria ter 2 cinturões ou ele deveria começar de baixo, uma coisa não se pode negar, que ele é um ótimo lutador, está crescendo aí disparado, está se tornando um nome gigante, né? Não só do UFC, do MMA, mas como do entretenimento, participando de Call of Duty, participando de entrevista pra caramba na Europa e tudo mais. E daí vocês me perguntam, agora que ele tem o cinturão, você acha que ele vai lutar com quem? Temos algumas opções. Nós temos a opção de Nurmagomedov, que tá pedindo essa luta, e o Dana White já falou que vai rolar um evento na Rússia, tá? Que ele tá tentando fazer um evento na Rússia. A gente vai lembrar aí que no passado o Nurmagomedov falou que se ele não disputasse o cinturão, ninguém lutava na Rússia, que ele é amigo de todo mundo lá, dos pica da Rússia. E se ele não se disputasse o cinturão, ele ia falar pra ninguém deixar entrar o UFC, tá? Então, sei lá como vai ficar essa situação, mas poderia ser o Nurmagomedov, poderia ser o Tony Ferguson, que tá vindo de vitória também, destroçando todo mundo, poderia ser o Tyron Woodley, que também já tá gerando confusão aí com o McGregor, poderia ser o José Aldo, ou que a equipe de treinadores do Conor McGregor tá pedindo, falando já desde agora que quer fazer uma trilogia contra o Nate Diaz de novo. É uma ótima possibilidade do Nate Diaz ganhar um cinturão do nada, né? Não precisou lutar com o Rafael dos Anjos já com o cinturão, né? O Ed Alvarez lutar com o Conor McGregor, já que já tem essa treta dos dois. Mas lembrando que agora já não é um peso que favorece tanto mais o Nate Diaz, que eles lutaram no 77, né? Agora eles lutariam com 70, os dois, então já ficariam mais em pé de igualdade, visto que é o peso natural do Conor McGregor. Muito capaz que essa luta aconteça. José Aldo não vai acontecer, porque eu acho que nunca mais McGregor vai lutar com o José Aldo, tá? Só se o José Aldo subir, e eu não sei se ele tá pretendendo fazer alguma coisa do gênero. Primeiro lugar, porque o McGregor não deve mais bater o peso, ele tá com muita mais massa muscular do que tinha antes.
Em segundo lugar, porque o McGregor até o momento ele não volta atrás, ele não dá passo atrás porque ele já conseguiu. O José Aldo não é mais um desafio para ele bater. Ele já bateu esse desafio, ele não vai fazer isso, tá? Não vai ser uma luta que vai render tanto dinheiro quanto o Nurmagomedov, ou quanto o Nate Diaz, ou quanto um Tyron Woodley, então provavelmente ele não vai fazer. O próprio Tyron eu acho que não vai acontecer. Tem aí uma revanche contra o Stephen Thompson para acontecer, tem aí um Demian esperando, tem uma galera. Não sei se vai acontecer, tá, de eles lutarem. Poderia ser o Tony Ferguson, mas é capaz de eles fazerem um Tony Ferguson contra o Nurmagomedov. Tá para um dos dois se ganharem e lutarem enquanto o Conor McGregor mais pra frente, se o Conor McGregor for defender esse cinturão e não querer pegar mais um, porque eles não vão tentar fazer o Nurmagomedov assim tão de frente, sabe? Gastar esse trunfo que eles têm tão cedo, podendo acabar um pouco com a imagem do Conor McGregor e desvalorizar o lutador, ou acabar um pouco com essa intriga todos os dois. Eu não sei se o UFC está interessado em fazer isso como mercado. Como luta, eu acho que é que mais faria sentido como eu, né, fã de MMA que quer ver a luta, que quer ver um embate entre os dois, que são completamente opostos. Um é ótimo na luta de pé e o outro é ótimo na luta agarrada. O forte de cada um é também o defeito de luta do outro. Então eu acho que seria uma luta incrível para acontecer, mas eu acho que eles não vão gastar isso, tá? Eles vão fazer um Nate Diaz contra o McGregor, vamos ver o que vai acontecer. E mais uma notícia da semana então, que depois dessa vitória, Conor McGregor encabeça o segundo lugar do ranking do UFC. Lembrando, pessoal, que esse ranking não é feito pelo UFC, tá? Esse ranking é feito por jornalistas especializados, isso tudo mais. Então, por essa vitória, o Conor McGregor ultrapassa o Dominick Cruz e ultrapassa o Daniel Cormier. Na minha opinião, visto o que ele fez, o lance histórico que ele fez, era meio de se esperar que ele subisse, tá? Um bocado, gostando ou não dele, como eu já disse. Vamos ter que aturar o Conor McGregor agora. E começou já de novo toda a discussão dele com o Floyd Mayweather, que não perde tempo, pessoal. Muita gente começou a dizer que o McGregor era parecido, o esquema de luta do McGregor estava muito parecido com o Floyd Mayweather, que pra quem não sabe, é um lutador de boxe, ok? É esse cara aqui. A forma como ele estava lutando, as defesas que ele estava fazendo com o ombro, tá? O McGregor fez algumas defesas contra o Eddie Alvarez usando os ombros, e a segurança da distância das esquivas foi muito comparada ao jogo de luta do Floyd Mayweather, que foi a público e falou: não me comparem com Conor McGregor. Ele não passou 20 anos invicto, ele não ganhou 5 cinturões de categorias diferentes e ele nunca conseguiu fazer 300 milhões de dólares em uma luta. O Floyd Mayweather fez isso. E ainda falou, ele também não fez nem 200 milhões, ele não fez nem 100 milhões em uma luta. Então não ousem compará-lo a mim, porque eu sou um elefante e ele é uma formiga, e elefantes nem veem formigas, porque eles são muito maiores e melhores e tudo mais. Foi isso que aconteceu. O McGregor foi atrás, falou que, pô, ele tava falando bosta, não sei o que, queria vir falar na cara dele. Vem falar na minha cara, Floyd. Ele já tem uma briga antiga e tudo mais. E falou que lutaria contra o Floyd Mayweather sim, no boxe ainda, porque sabia que ele era um covarde e que não lutaria a luta de verdade. Luta de verdade pra ele é o MMA, tá? Então provavelmente a gente vai ter muito falatório ainda do McGregor contra o Floyd Mayweather. Luta que nunca vai acontecer, percam as esperanças, eles não vão lutar boxe. Mas tá aí, mais, né, lenha na fogueira do irlandês. Vamos terminar essas notícias falando sobre as suspensões que aconteceram no UFC. Em primeiro lugar, a joelhada do Romero na cara do Weidman rendeu 2 meses, 60 dias de suspensão médica pro Chris Weidman, tá legal? Que abriu aquele talho na cabeça. Então o Chris Weidman vai ter que esperar aí sentadinho um pouco. Lyoto Machida pegou 18 meses, tá, de suspensão pelo uso do doping. Pra quem não lembra, ele tinha uma luta aí pra lutar em abril mais ou menos. Eu lembro que por volta do dia 8 de abril ele foi pego num exame de doping, assumiu que tinha usado substâncias proibidas. E agora saiu a suspensão dele, que ele aceitou, tá? E era para ele ter tomado nessas condições 2 anos de suspensão, ou seja, 24 meses de suspensão. Como ele aceitou o uso e aceitou a pena, baixaram isso para 18 meses, ok? 6 meses a menos do que ele deveria enfrentar. Então, de 8 de abril desse ano, mais 8 de abril do ano, ele deve voltar por volta de outubro, mais ou menos, poder fazer outra luta, tá? Porque se a sentença dele saiu agora, vamos lembrar, pessoal, que essa sentença é retroativa. Então ela volta desde o tempo que ele está sem lutar, sem marcar nenhuma luta, na verdade, e tudo mais. Então lá por outubro de 2017 a gente pode ter um Lyoto, que já estava enfrentando vários problemas também de inconstância dentro da sua luta, perdendo muita luta, sem ter aquela habilidade que a gente costumava ver, aquele jogo do Lyoto tão vigoroso, né, de contra-ataque e tudo mais. Não estava acontecendo e aí agora vai ter que amargar mais 18 meses sem lutar. O gordinho Roy Nelson toma 8 meses de suspensão por chutar o árbitro Big John McCarthy. Pois é, pessoal, o Roy Nelson passou por um julgamento pelo ato, né, quando ele lutou contra o Pezão. Ficou meio injuriado ali com o Big John McCarthy por ter demorado pra parar a luta. Eu acho que não demorou nada, ele deixou o coração muito acima do quesito profissional, até porque ele não tinha que falar nada pro juiz, o juiz sabe a hora de parar ou não, tem que confiar
na habilidade do juiz, que faz isso a vida inteira. No final das contas, meu amigo, foda-se se o lutador é amigo seu ou não, você luta dentro de uma regra e isso tem que ser estabelecido. De acordo aí com o julgamento, ele quebrou 2 artigos, né, dessa Constituição Esportiva, que o primeiro é o 111, de agressão ao árbitro, e o segundo, o 113, de conduta não esportiva. Com isso, o Roy Nelson tomou uma multa de $80 mil e esses 9 meses de suspensão. Lembrando que a multa podia ser de até, eu acho que 140 mil, um negócio assim, a suspensão até 2 anos. Mas como o Roy Nelson tem um histórico bom, nunca foi suspenso, nunca passou por nenhum problema, essa pena foi amenizada e pode ser mais amenizada ainda, né? Passando para 6 meses de suspensão e $45 mil de multa, caso ele venha a público pedir desculpas e ainda assim, preferencialmente, com a presença do Big John McCarthy aí para fazer as pazes com todo mundo. Então, por enquanto, 9 meses e $80 mil por dar um empurrãozinho com o pé no árbitro, hein? Cuidado, pessoal, não vai fazer isso. Galera, esse final de semana a gente tem 3 eventos de MMA, ok? Em primeiro lugar, a gente vai ter o Bellator 165, que vai ter a luta de Michael Chandler contra Benson Henderson, que agora tá no Bellator, pra quem não sabe, já fez algumas lutinhas lá, e que vai disputar aí o cinturão dos pesos leves contra o Michael Chandler. Vai ser uma luta muito legal de assistir. Lembrando que o Ben Henderson vai ter essa chance porque ele ganhou do Patrício Pitbull na última luta dele por lesão do Pitbull no meio da luta, que vinha vencendo, machucou a perna e teve que ser retirado, perdeu por decisão médica. Então o Ben Henderson conseguiu a chance de disputar o cinturão contra o Michael Chandler, que na verdade também ganhou a disputa de cinturão contra o cara depois que o Will Brooks saiu do Bellator e foi pro UFC. Então, né, esse cinturão tá pulando. A gente tem também a luta do Michael Page, que tanta gente gosta aí, que vai lutar contra o Fernando Gonzalez, tá? Não é um lutador muito difícil pro Michael Page. O pessoal gosta muito do Michael Page porque ele vem numa crescente bem legal. Ele é um lutador inglês, pra quem não sabe, que tá lutando agora aí no Bellator e conseguindo várias vitórias de highlights, nocautes muito bonitos e tudo mais, só que ele nunca pegou um lutador muito forte na frente dele, tá? O próprio Fernando Gonzalez aí é um lutador com experiência, tem 23 vitórias, mas também tem 13 derrotas, então você vê que não é 24 vitórias do Nurmagomedov, né? 23 vitórias, 13 derrotas, é um lutador mediano aí. Provavelmente ele vai dar mais um show pra galera, então assistam o Bellator 165, porque vai valer a pena, beleza? E nesse mesmo dia a gente tem 2 eventos do UFC, ou seja, o UFC vai começar, sei lá, 2 horas da tarde e vai até às 3 horas da manhã. Então eu vou falar rápido que a câmera tá acabando, a bateria da câmera. O primeiro UFC vai ser o UFC do Uriah Hall contra o Gegard Mousasi, vai ser a revanche aí do TKO que o Mousasi tinha sofrido contra o Uriah Hall. É uma boa alternativa para ele lavar a honra, mas também se ele perder ele dá um passo para trás, né, que ele tava numa sequência boa, venceu do Belfort, tava querendo pegar o Anderson Silva, perder pro Uriah Hall de novo vai fazer com que ele volte um pouco atrás desse lance de vitórias dele. Vai ter também o Arten, se lembra do Arten, amigo do McGregor, vai lutar também no card principal. É um bom strike, vale a pena a gente dar uma assistida, mas também não deveria estar lá. Vai ter Bavalt 9, tá lutando pelos moscas, então vai ser um evento bacana, também tem bastante coisa legal. E também vai ter o UFC São Paulo, que vai rolar no Ibirapuera. Muita gente reclamando aí que o evento não tá com um card muito legal. Realmente tem umas lutas que não são lutas esperadas, são atletas que o brasileiro gosta de ver lutar. Muita gente é fã desses atletas que vão disputar, mas não são lutas, assim, um casamento de luta muito grande. A gente vai ter o Arley Alves, a gente vai ter Claudinha Gadelha, que vai ser uma luta legal para se restabelecer. A gente vai ter aí o Thomas Almeida, que também vai pegar um rapaz aí bom para ele lutar e conseguir dar uma erguida. Então, o Tomias Almeida é sempre bom assistir as lutas dele, tem nocaute, ele bate pesado, parece que consegue dar uns socos às vezes na rapaziada que pega um botãozinho de off e o cara desmonta. Vai ter Thales Leite, vai ter o Minotouro, então aí tem uma galera legal pra gente assistir, então todo mundo vai ficar de olho, vai ter evento pra caramba pra gente conversar. Vamos fechando o vídeo por aqui, inscreva aí embaixo nos comentários tudo o que aconteceu, o que vocês acham do UFC 205, coloquem perguntas também, pessoal, vocês podem começar a colocar perguntas sobre o que for, que a gente vai falar aí no próximo vídeo agora pra frente respondendo perguntas, que faz tempo que não tem. Se inscreve, lembra, tem um botãozinho vermelho aqui de se inscrever e tem também aqui ó, o símbolo do Casalidade que aparece no final do vídeo. Se apertar nele também você se inscreve direto. Veja os outros vídeos, comente, compartilha, curta que ajuda muito a gente. Está assistindo o vídeo, gostou de conversar, acha que é bacana até essa interação de conversar sobre MMA, conversar sobre luta, que é uma coisa que você gosta e não consegue conversar muito. Então curte aí o trabalho, a gente se vê no próximo vídeo. Tem vídeo no sábado que vai ser um vídeo bem legal que eu tô trabalhando aí para começar uma série nova. Tô falando isso pra caramba, então vou ter que caprichar mesmo para não passar vergonha. E a gente se vê, beleza? Falou galera, até mais, tchau!